Quando começou a guerra da Rússia contra a Ucrânia, a gente estava no meio da cobertura de uma tragédia aqui no Brasil, que eu acho que a gente nem pode falar em tragédia, mas algo que a gente deveria esperar, porque a gente não faz nada para que isso seja evitado. É o caso Petrópolis, né? É algo muito, muito triste que aconteceu. Foram 223 vidas perdidas. 223 vidas perdidas. É muita gente que morreu em Petrópolis nesse começo de ano. E a cidade tenta se reconstruir um mês depois desse temporal, que aconteceu no dia 15 de fevereiro. Ainda 4 desaparecidos dessa tragédia, 685 desabrigados e desalojados. Na economia, a cidade da região serrana do Rio de Janeiro, que é uma referência ali, que é um lugar turístico lindo, que traz muito da nossa história, do nosso país, ela amarga prejuízos. Petrópolis perdeu 665 milhões de reais do seu PIB, né? Segundo uma estimativa da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, o assunto foi esquecido, Marilis, como é que você vê um mês depois dessa tragédia, a gente não fala mais sobre Petrópolis, né? As autoridades não falam mais sobre Petrópolis, e assim a gente segue, né? É um caso brasileiro isso, né? Que a gente esquece as nossas tragédias diariamente. Fabiola, a gente tem tanta tragédia no Brasil acontecendo que parece que a gente fica apático, né? Acontece uma tragédia, a gente sofre e já se prepara para a próxima tragédia. Petrópolis não foi a única cidade que passou por essa questão das chuvas. A gente teve, na verdade, uma sequência que veio desde o final do ano. Você lembra ali no começo de dezembro, que aconteceu na Bahia, depois a gente teve Minas, Maranhão passou por isso, todos esses locais aí com gente perdendo casas, os familiares perdendo, né, famílias inteiras, e Petrópolis acabou sendo engolida por essa tragédia de Petrópolis acabou sendo engolida pelas notícias da guerra. A gente precisa voltar a olhar essas questões. Essas pessoas estão abandonadas, a gente tem um número enorme ainda de pessoas que estão desabrigadas, mas também focar nos problemas que acontecem não só em Petrópolis, mas na maioria das cidades brasileiras que tem essa questão, esse problema enorme, que é dessas construções em locais sem regulamentação. Eu não sei se você chegou a ver, eu estou acompanhando mais, até porque moro aqui no Rio de Janeiro também, a Prefeitura do Rio de Janeiro começou a demolição de algumas construções que estavam sendo erguidas em locais sem regulamentação. Agora, isso se junta ao problema da falta de moradia, essas pessoas precisam de casa, então a gente tem que olhar para isso, mas olhar também para o problema habitacional, porque não adianta você embargar essas obras, claro que isso é importante, porque afinal de contas você acaba colocando vidas em risco, mas a gente precisa no Brasil discutir seriamente a questão habitacional. Petrópolis, assim como o Rio de Janeiro, vive também um problema muito grande, que é a questão das milícias. A milícia no Rio de Janeiro está espalhada por quase 60%, tomou quase 60% da cidade, mas várias outras cidades no Rio de Janeiro, tanto a região dos lagos quanto a região serrana, também estão sofrendo em relação a isso. Então, assim, são muitos os problemas que têm que ser olhados. Infelizmente, Petrópolis, como eu falei, já foi engolida pela guerra, e daqui a pouco a gente vai lidar com mais alguma outra tragédia brasileira. É do nosso cotidiano, não que o brasileiro não sofra, eu acho que o brasileiro tem muita empatia, mas, de novo, é tanta tragédia, uma sequência de tragédias tão grande, que a gente vai já se preparando para o nosso próximo sofrimento. E deve ser um assunto também que tem que vir nesse debate eleitoral, nos planos de governo, a discussão de cidades, né? A urbanização, o apoio do governo federal na construção de cidades mais seguras e mais sustentáveis, né? Porque isso também tem a ver com a questão da sustentabilidade e do meio ambiente.